Espero que o episódio corra bem. Vai correr bem. Pá, eu acho que o pessoal gostou do boné e parece que está a gravar. Estávamos aqui a falar do boné da semana passada, mas dizer boa noite a todos. Neste caso, noite, estamos a gravar isto de noite. Henrique Ricardo, bem-vindos. Olá a toda a gente aí em casa. Bem-vindos a mais um episódio de sexta-feira do Mercado Moralado. Hoje, provavelmente, o dia mais verde que me lembro de ver os mercados. Portanto, um dia bonito para falar aqui sobre mercados financeiros. Ricardo, acho que com um dia assim, com o Nasdaq a subir cerca de 7,3%, não me vou alongar mais e vou dizer, vou-te passar a palavra para perguntar de facto qual é a razão que achas que os índices subiram tanto hoje, porque sei que esse é o teu primeiro tema. Sim, o meu primeiro tema tem a ver com isso. Antes de mais, boa noite a quem nos está a ouvir. Teve a ver com a divulgação dos números da inflação relativos ao mês de outubro nos Estados Unidos, que acabaram por ser bem melhores, ou ligeiramente melhores, do que aquilo que era esperado pelo mercado. Só para dar aqui alguns números, esperava-se que, face ao mês anterior, que a inflação tivesse um avanço de 0,6%, ficou em 0,4%. E relativamente à inflação homóloga, ou seja, a inflação mensal, quando comparada com o mesmo mês do ano anterior, ficou em 7,7%, quando a estimativa era 7,9%. Para terem noção, no mês de setembro a inflação homóloga tinha sido de 8,2%. Portanto, parece estar aqui a haver alguns sinais de abrandamento. Depois, mesmo na inflação subjacente, ou seja, que basicamente é a inflação excluindo coisas mais voláteis como a energia, etc. Ou seja, no fundo aqui um cabaz de alimentação, por assim dizer, excluindo alimentos com maior volatilidade no preço. Aqui a inflação subjacente foi de 6,3%, passa ao mesmo período do ano anterior, quando a expectativa era 6,5%, e no mês de setembro essa inflação foi de 6,6%. Isto, porque é que o mercado reagiu assim tão positivamente? Porque com esta redução, e também aparentemente o Sr. Joe Biden também fez um tweet a autoelogiar-se, a dizer que o plano dele de redução da inflação que já estava a começar a surtir efeitos. Não sei se é verdade ou não. Ele escreveu o tweet? Já não sei. Presumo que não. Presumo que tenha sido lá um assessor que lhe tenha escrito o tweet. Só Mas que esquecesse da paz. também me parece. Pode estar gravada no computador, por isso aí não há falha. Mas aparentemente há aqui alguns sinais de abrandamento, e isto pode indicar, ou pode ser um indício de que a Fed não tenha que ir tão longe em próximos aumentos de juros. Ou seja, no fundo, houve aqui um ajuste das ações no dia de hoje, porque se a expectativa do mercado era que se calhar a Fed tivesse que continuar a ser relativamente agressiva nos seus aumentos de taxa de juros, sem que também a margem já não é assim tão grande, porque neste momento a taxa diretora nos Estados Unidos já está em 4%. A verdade é que isto pode deixar antever que, se calhar, o valor até onde a Fed tenha que aumentar os juros possa não ser tão elevado como o mercado estava a antecipar. Eu acho que, obviamente, estas subidas são bem-vindas, não é? E acho que dá gosto olharmos para a carteira num dia como este. Agora, o que eu acho é que, apesar de tudo, é preciso alguma prudência. Acho que estes números são interessantes, mas acho que é preciso, se calhar, esperar mais 2 meses para vermos se de facto esta tendência está para ficar ou não. Eu quero acreditar que sim, e acho que estamos cá já numa fase descendente da inflação. Ainda assim, é notar que estamos ainda bastante longe dos 2%, que é a taxa de referência dos bancos centrais para a inflação. No entanto, parece-me que estamos aqui já num caminho e acredito eu, porque normalmente costuma haver aqui algum delay entre aquilo que é a decisão de aumentar a taxa de juros e depois o efeito na economia real. Por isso, este abrandamento parece-me que está a ocorrer sem que verdadeiramente o aumento de taxas de juros ainda não tenha tido um impacto significativo na economia real,
que muito provavelmente vai começar a sentir-se nos próximos meses. Por isso, o que eu diria é que me parece que podemos estar aqui no início de uma trajetória descendente e, eventualmente, se as coisas continuarem neste sentido, e acredito eu que possa haver um acelerar desta redução, talvez lá mais para meados do próximo ano, possamos aos poucos começar a assistir a uma certa normalização da política monetária da Fed, se calhar já com ligeira redução das próprias taxas de juros, e se calhar fechamos o próximo ano já com uma taxa de juro talvez abaixo dos 4%. E de alguma forma, se os números, por exemplo, os próximos 2, 3 meses corroborarem esta redução, o que eu acho que vai acontecer é que o mercado vai começar já a ajustar, porque normalmente o que acontece é que os mercados tendem a reagir antes das reduções de taxa de juros, ou seja, se cá nos próximos meses nós já vamos começar aqui a ter um efeito de incorporação, primeiro de uma estagnação das taxas de juros, não subida das taxas de juros, e depois uma posterior começar de redução. Por isso acredito que isso possa vir a acontecer, e acredito, não quero ser aqui nenhum profeta, mas acredito que possamos ter as bases para um melhor ano de 2023 nas bolsas. Quero acreditar que sim, parece-me que o ano 2023, não sei se vai ser um super ano ou não, mas pelo menos acho que tão negativo como 2022, muito provavelmente não vai ser. Pronto, isto era a primeira notícia que trazia. Queria só acrescentar aí algumas coisas ao tema, porque acho que é um tema mesmo muito interessante. Eu alinho um bocado contigo. Eu acho também podemos. Isto aqui foi uma agradável surpresa. Eu tinha aqui duas coisas que gostava de acrescentar. A primeira dela é que muitas vezes estamos aqui a falar que é importante mantermos no mercado e muitas vezes parece uma treta, etc. Mas de facto, ninguém estava à espera desta descida da inflação, não é? Se nós tivéssemos vendido as nossas ações no momento de pânico, tínhamos perdido um dia de 5 a 7% de subidas no mercado. E por isso são estes dias que são importantes, e por isso é que há aquele estudo que diz que se estiveres fora dos piores 20 dias do mercado durante 10, 15 anos, os teus retornos diminuem de uma forma astronómica. É por causa disto, por causa destes dias. Nós não conseguimos adivinhar estes acontecimentos e é só relembrar que de facto é importante não panicar em momentos de descida. Depois, para além disso, eu também li recentemente um artigo muito interessante, não foi um artigo, foi um post do LinkedIn, de um tipo que estudou comigo, onde o gajo de facto desconstruía o preço do gás, que tem vindo a descer, o preço de diversas coisas que têm vindo a estabilizar-se, e mesmo nós numa formação que tivemos esta semana também tivemos expostos a um grande número de índices de custos de matéria-prima para a construção, e de facto conseguimos perceber, quando vimos os vários índices, que havia ali uma tendência de estabilização a partir de junho, julho do ano deste ano. E por isso também há já aqui várias trends, e esta aqui acaba por juntar aqui mais força à nossa tese. Por isso acho que podemos de facto estar aqui sobre um acalmar das coisas, e isso deixa-me relativamente mais confiante para o futuro. Era só isso que queria acrescentar. Sim, eu só queria acrescentar aqui uma coisa que é matemática, que eu acho que também este mês há uma redução, porque nós já estamos a começar a comparar os números deste ano com o final do ano passado, que foi quando começou a aparecer este movimento de ascensão, não é? Portanto, já vinha, a guerra acabou por acelerar mais um pouco, mas este movimento de subida dos preços já vinha desde o final do ano passado. E, por exemplo, em outubro nós já estamos a comparar com outubro do ano passado. E se calhar quando chegarmos a janeiro do próximo ano e serem os números da inflação de janeiro do próximo ano, nós já vamos estar a comparar com janeiro de 22 e o fevereiro e o março, que são meses que já tiveram de facto aqui um grande aumento, já tinham tido um grande aumento de preços, não é? Por isso, acho que este efeito base nos próximos meses vai começar a sentir-se com mais força ainda, por isso eu acho que talvez
possamos ter mesmo aqui uma grande redução da inflação no próximo ano. Acho que ainda é cedo para deitar foguetes, mas acredito que estão aqui reunidas as condições para isso. Sim, pá, estou aqui a abrir, por exemplo, abri aqui o site de Trading Economics para olhar aqui para gráficos e de facto, opá, abri três coisas: abri gás natural, abri cobre, abri ferro e de facto olhas para o gráfico e está tudo com uma tendência inicial desde o do início do ano de uma grande subida, um pico muito grande. Opa, e agora tens descidas muito acentuadas nestes três matérias que por acaso foram os que eu abri. Pá, vamos ver o que é que diz aí nos próximos tempos e esperar que isto também chegue aqui à Europa. Porque tá, o último mês aqui em Portugal pelo menos foi pesadito. A princípio chegará. Com uns meses de atraso, mas acredito que sim. Quanto ao outro tema que também trago aqui, o anúncio da Meta. A Meta, curiosamente, também tem sido uma das ações que tem estado a brilhar esta semana. Isso deve-se também aqui em parte a uma notícia de um primeiro despedimento da história massivo da Meta. Foi anunciado que vão despedir 11 mil pessoas, isto representa cerca de 13% do total de colaboradores da empresa. Aqui também, à semelhança do que já tinha sido dito, também estão congeladas as novas contratações, pelo menos até ao fim do primeiro trimestre de 2023. Claramente, houve aqui uma meia-culpa do Mark Zuckerberg, que referiu que foi traído por aquilo que eram as suas expectativas e onde ele admite claramente que errou, que esperava uma maior transição para online mesmo após o Covid, tal não aconteceu, e depois também há aqui algum arrefecimento económico, e obviamente que o setor da publicidade, que é o setor do qual a empresa, o Facebook, vive, também está a ser muito afetado. Obviamente é logo dos setores mais afetados, no caso de haver aqui não chamaria recessão, mas pelo menos um arrefecimento da economia, e de facto houve aqui um meia-culpa do Mark Zuckerberg. Para além disso, eu acho que isto era inevitável, porque de facto a empresa, pelos resultados dos últimos trimestres, pela primeira vez na sua história, estava a apresentar reduções da receita quando comparado com trimestres do ano anterior. Por isso acho que isto era já esperado. Também acabou por ser aqui uma reação do Mark Zuckerberg ao próprio mercado, porque quando saíram os resultados da Meta, na altura a ação caiu bastante porque não ficou agradada com as estimativas para as despesas operacionais que a Meta revelou, e de facto isto parece aqui ir no sentido de agradar ao mercado, por um lado, e por outro lado também tentar salvaguardar a rentabilidade da empresa, porque claramente este ano houve uma degradação grande das margens, fruto do facto de a estrutura de custo da empresa não estar adaptada à situação atual da empresa, que é uma situação de estagnação e até de ligeira redução das vendas. Por isso, acho que este movimento, claro que do ponto de vista humano, tem aqui graves consequências e de facto é de lamentar que uma empresa desta dimensão tenha que o fazer, mas a verdade é que acho que isto a médio prazo pode ter aqui consequências positivas para a empresa, para a tornar mais rentável e também acredito que a prazo ela irá retomar a trajetória de crescimento que teve nos últimos anos, se calhar não nas mesmas percentagens, mas acredito que vá retomar a trajetória de crescimento e que isto no fundo seja só aqui um ligeiro respirar para a seguir voltar a crescer. Por isso acho que acabou por ser aqui um bom movimento no sentido financeiro, no sentido estritamente económico da empresa. É isso.
Ricardo, sim, Ricardo, nós somos acionistas do Facebook, os três, se não me engano, e também na nossa carteira do mercado moralado. E acho que o Facebook tinha que acabar de facto por fazer isto, era preciso cortar custos para continuar a ter o, digamos assim, o investimento que estão a ter na área que eles consideram ser o futuro da empresa, que é o Oculus. Mas também gostava de destacar uma coisa, gostava de destacar o facto da grande diferença que existe entre a forma como o Mark Zuckerberg olhou para os clientes da empresa dele e deu a cara, acabou por dizer que a culpa era dele, que estava ali para apoiar as pessoas e a forma como o Facebook também acabou por despedir as pessoas foi um bocado mais considerativa face ao que aconteceu no Twitter, onde primeiro tudo o Elon Musk não falou sobre o assunto, por simplesmente despediu as pessoas e muitas vezes nem sequer as informou diretamente. Foram, pelo que li, houve vários reportes de funcionários que descobriram que estavam despedidos porque não conseguiam fazer login nas suas contas da empresa ou porque tinham recebido simplesmente um e-mail na sua caixa de e-mails. Por isso, muitas vezes bate no Mark Zuckerberg por dizer que ele é um gajo que não tem capacidades humanas, que é um tipo frio, não sei o quê. E de facto aqui veio mostrar que se calhar não é tanto assim um tipo, não é tão assim o demónio, como se costuma dizer, e que também é capaz de ter aqui alguma empatia. Mas no geral acho que fez o que teve que ser feito. Fez o que teve que ser feito e foi a forma encontrada de preservar a posição do Facebook no mercado. Sim, sobre o que estás a dizer, acho que de facto a conduta foi completamente diferente e mesmo aqui o Facebook, por exemplo, a quem vai despedir, vai pagar 16 semanas de salário, mais 2 por cada ano de contrato que as pessoas tenham. Para além disso, os funcionários despedidos também vão ter direito a ter o seu seguro de saúde durante mais 6 meses. Também aqui uma boa ajuda num país como os Estados Unidos e também promete dar aqui apoio adicional na procura de novo emprego dessas pessoas e também Expatriados. exatamente, também a trabalhadores imigrantes, a expatriados. Por isso, acho que apesar de tudo, a empresa soube ter aqui algum respeito por quem está a despedir, ao contrário do Twitter, como disseste, onde o Elon Musk claramente mostrou o animal que é, não é? E, por exemplo, a mudança que houve no trabalho remoto no Twitter, não é? Twitter foi das primeiras empresas a que os trabalhadores podiam trabalhar para sempre em casa e agora o Elon Musk, acho que por e-mail informou que tinham que estar pelo menos 40 horas por semana a trabalhar presencialmente, por isso. Mais do que isso podem fazer lá de trabalho. Exatamente. E eu acho, Portanto, eu queria dar duas é política da notas certa. aqui. Não sei se posso dar duas notas também outra vez sobre o Facebook, que é uma empresa que de facto importa bastante para nós os três. Uma nota é um ligeiro risco que eu vi num podcast recentemente sobre o Facebook, e é o elevado investimento que eles estão a fazer. E eles são muito bons, e nós sabemos, no software e nas redes sociais e nestes algoritmos, etc. É a primeira vez que eles estão a aventurar na parte do hardware, e com o Oculus isto é o primeiro produto que é hardware deles. Eu anteriormente, e em outro podcast recente, disse que isto é um potencial. Isto pode potenciar aqui a parte de software, como pode ser aqui um grande risco. Nós tivemos grandes empresas que tentaram entrar em novos setores. A Microsoft tentou entrar no mercado dos smartphones. E nós sabemos que ninguém ganha esses gajos em alguns tipos de software, não é? E ainda assim, eles tentaram entrar aqui no hardware e levaram um chega para lá do resto do mercado. Temos o Google, que em alguns produtos também teve pouco sucesso, mas nos outros está a ter bastante sucesso. Ou seja, tem que se ver que aqui com um bocado de pé atrás, no entanto, a meu ver. No entanto, outra coisa que eu acho muito bem é mesmo isso que tu estavas a dizer, Ricardo. A forma como a Meta está a mudar a sua imagem, está a mudar o seu comportamento e está a mostrar que é diferente do que era o Facebook. Meta é outra empresa. E
E podemos ver que uma pessoa tão adorada como Elon Musk publicamente tem atitudes completamente desumanas pá, e não parece um líder. E entrar numa empresa e fazer estas atitudes sem parecer um líder, a mim parece-me mal, enquanto o Mark Zuckerberg é visto como o líder dos répteis e etc. Mil conspirações, toda a gente tem críticas a fazer a este CEO. No entanto, parece que tem mais coração que o Elon Musk. Exatamente, Henrique. Bons pontos. Opa, aqui a grande questão é que a grande diferença que eu vejo entre a Microsoft e o Facebook, por exemplo, quando a Microsoft tentou fazer telemóveis, é o tamanho da aposta. O tamanho da aposta do Facebook é claramente maior do que o tamanho da aposta da Microsoft na altura. Mas também acho que o retorno que eles podem ter de ganharem aquele mercado também é muito maior. Ou seja, tu tens aqui um risco-recompensa e por outro lado ainda tens os negócios em que eles também são bons ainda. Portanto, acho que se eles perderem aquilo, pá, vai ser um home maior do que a Microsoft teve com os telemóveis, mas se ganharem, acho que eles têm muito mais a ganhar do que o que a Microsoft tinha. E essa é a minha teoria de investimento atual. Exato. Ver se eles podem conseguir. Ou E seja, ao valor atual eu- acho que tens pouco risco. Mas Acho tem que muito tens dinheiro no pouco a balanço. perder e muito a ganhar. Tem Sim, muito dinheiro no Então, balanço. acho que há um bocado por aí. Estão a queimar capital, opá, estão Acho porque estão a que, investir no acho outro lado. que a minha opinião é, se neste momento, a avaliação atual, se o metaverse correr mal, a ação vale isto. Certo? Sim, opá, eles não devem dinheiro, eles não devem Vale dinheiro a isto pelo ninguém. menos. Se correr bem, vale muito mais do que isto. Portanto, acho que é um bocado por aí. Exato, é isso. O que eu estou a dizer é que é uma aposta e tem, neste momento, não, mas foi uma aposta muito maior e com muito mais risco e peso que foi a aposta da Microsoft. Eu só estou a dar um exemplo de como falhou. Se falhar, pronto, são consequências, acontece a muitas empresas e grandes empresas e não quer dizer que seja o fim da empresa. Só estou a dizer que aqui é uma aposta quase meter todas as fichas, pelo menos do curto prazo são todas as fichas. Um dos teus melhores investimentos, a Nokia, foi desta forma. Eles voltaram fortemente. Sim, mas foi potenciar algumas das suas Mas capacidades é um dos teus antigas. melhores investimentos ou não? É um dos melhores investimentos, sim, senhor. O meu melhor investimento é o que tu vais falar a seguir. Curiosamente, acho que também em porcentagem é capaz de ser o meu melhor investimento. Excelente ponto, Henrique. Estás a ficar um profissional dos podcasts. Sim, vamos falar aqui um bocadinho da Sonai. A Sonai é um bocadinho uma ação coqueluche, aqui pelo menos para mim, no mercado marolado, porque se bem me lembro, eu não tenho, já foi há muito tempo, é aqui nestes momentos que eu não estou a ficar velho. A Sonai foi a minha primeira ação, ou foi a Sonai ou foi a EDP, não tenho bem a certeza. Não, foram os CTTs, já não sei, mas pronto, foi uma das primeiras ações que eu comprei e de facto é uma das ações que me são mais queridas e portanto, além disso, também é a minha ação com maior ganho percentual, porque há uns tempos atrás, de facto, a Sonai foi muito castigada quando esta trend que falamos aqui anteriormente, que o Mark Zuckerberg achava que ia acontecer, que é de facto uma passagem massiva para o online, toda a gente achava isso, portanto a Sonai ia deixar de ser relevante e passou para uma avaliação baixíssima, tivemos preços na casa dos 40 cêntimos para uma ação da Sonai. Quem diz 40 cêntimos diz um market cap na casa dos 900 milhões de dólares, hoje está perto dos 2 bilhões. Mas de facto o que acabou por acontecer foi não o que se estava à espera de um boom do digital, mas de facto percebemos que as pessoas terminou o Covid e as pessoas querem ir ao continente, querem ir aos centros comerciais e percebemos que o que o mercado achava que ia acontecer ao Sonai acabou por não se materializar e a ação teve um crescimento muito grande que fez que a fez ser a melhor ação do Henrique neste momento e também muito perto de ser a minha e é uma das minhas maiores posições. O que aconteceu de facto esta semana de relevante foi que a Sonai apresentou os seus resultados para o terceiro trimestre e era sobre isso que eu queria vir aqui a falar. A ação reagiu
terminando o dia mais ou menos no mesmo, com a mesma cotação do preço da ação. Mas podemos ver que a Sonai continua com uma prestação bastante forte ao nível operacional nas diferentes áreas de negócios que a empresa tem, que são essencialmente 4, podemos dizer assim, que é a Sonai MC, o Continente, a parte do retalho de moda, onde eles têm a parceria com os espanhóis nas lojas da Sportzone, que agora tem um nome de empresa diferente no geral por causa dessa parceria. Temos também a parte do investimento em empresas e por fim, a parte da Vorten, do retalho, a parte da Vorten do retalho eletrónico. Ainda faltava uma, que era a Sierra, a parte dos centros comerciais. E de facto todas estas áreas acabaram por ter um contributo positivo para o resultado, ao que também contribuíram as empresas que a empresa detém, essencialmente a nós, como acionista principal da nós. De facto, o que vimos aqui é que no terceiro trimestre tivemos acima de tudo, o que eu gostava de reter aqui, é uma pequena descida na margem da EBITDA. Aqui é o custo da energia, o custo das cadeias de transporte. No fundo, a Sonai, tendo uma grande máquina ao nível logístico, o aumento dos custos de combustíveis acaba obviamente por pesar muito, e isso sentiu-se aqui na margem EBITDA no último trimestre. Estamos a falar aqui de uma margem de EBITDA de 13,3% no mesmo período, no terceiro trimestre de 2021, passou neste momento para 11% no terceiro trimestre de 2022. De facto, mesmo embora tenha havido uma subida rejeitosa nas vendas, de facto esta quebra no EBITDA acabou por ter em valores absolutos uma descida no EBITDA total. Também para isto contribuiu o facto de no terceiro trimestre de 2021 ter existido ali uma mais-valia da venda da Maximat, que não existiu aqui neste trimestre de 2022, e por isso justifica também uma queda na parte do EBITDA, quando houve uma subida de cerca de 10%, acho que foi 10% nas vendas. Contudo, se formos olhar para a avaliação da empresa, conseguimos perceber que mesmo assim ainda temos aqui uma avaliação relativamente interessante. A ação está a pagar neste momento um dividendo acima dos 5%. No último ano fez crescer esse dividendo em também 5%. E a ação neste momento a cotar perto da casa do 1 euro, está com pé na casa dos 7. O futuro pé também acabará por andar também na casa dos 5, 6, dos 6, 7. Se vocês procuram de facto aqui uma ação tipo na Bolsa Portuguesa, que pague dividendos, que tenha um negócio relativamente estável e diversificado, de facto acho que é aqui a Sonai. Quando teve aqui um resultado interessante neste trimestre, continuo a gostar desta ação e vou manter os meus milhares de ações da Sonai que tenho da empresa, porque acho que é uma empresa que no futuro, tendo eu alguns investimentos mais arriscados na minha carteira pessoal, é ali um contrapeso que me garante alguma estabilidade ao nível de rendimento via dividendo, e que acho que vai conseguir segurar-se muito bem ao nível de valor. Portanto, se procuram uma ação assim para a vossa carteira, acho que podem investigar a Sonai e tentar perceber se tem alguma coisa para vocês ali na vossa carteira de investimentos. E Henrique, fazendo aqui um zigue-zague um bocado grande, vamos passar de uma Sonai para uma empresa completamente diferente, não é? É verdade, se calhar um bocadinho mais semelhante ao Facebook, falámos há pouco. Eu hoje vou falar do Spotify. Porque é que eu trago Spotify? Porque
eu uso o Spotify e acho que vocês os dois também, não é? E provavelmente muita plataforma- gente está a ouvir-nos neste momento no No Spotify. Spotify é uma Onde aplicação que nos é 90% carinhada. dos nossos. Não, 77% dos nossos ouvintes nos ouvem. Exato. Ou seja, é uma aplicação que nos é carinhada, nenhum de nós tem como ação, acho eu. No entanto, porque é que eu trago aqui? É uma empresa que tem solidificado aqui o seu domínio, aqui dentro das plataformas de streaming, ao nível de música, e tem diversificado o seu negócio. Já vamos a esse ponto mais daqui a pouco. Ela tem cerca de 450 milhões de users, exato, acho que é isso. 456 milhões de users contra um guidance que tinham para este trimestre de 450, um crescimento de 20% face ao ano anterior. Eu vi ligeiramente os números da Apple, mas não sei se estão corretos os que eu vi, mas seriam cerca de 60 milhões. E acho que é o concorrente direto que esteja mais próximo em termos de quantidade. Ou seja, por outro lado temos o YouTube, mas imagina, o YouTube é outra forma de calcular o número de utilizadores de YouTube Music. Acho que é um negócio que está a crescer em termos de utilizadores muito, muito rápido. No entanto, no curto prazo está a ser bastante prejudicado, assim como o Facebook e outras empresas que vivem em parte da publicidade por culpa desta crise. Este problema está a afetar as margens e vai continuar durante um tempo. E é uma empresa que eu trago aqui porque é mais uma daquelas empresas que continua a crescer e continua a mostrar trabalho, não é? Em termos de novos utilizadores, etc. Mas quase nunca consegue estar ali a ser lucrativa e chegar àquele ponto. Há sempre algo a fazer. Se calhar criava aqui uma semelhança à Netflix. Eu vejo aqui duas ações que podem ser semelhantes nessa perspectiva, não é? Ações que crescem em conteúdo, crescem em qualidade, crescem, etc. Mas nunca chegam a ser um negócio lucrativo e algo que ser lucrativo é fundamental para uma empresa a longo prazo, porque o crescimento não é tudo, não é? Ou seja, aqui, ao contrário da Netflix, eu vejo aqui umas margens mais apertadas. Atenção, aqui paga-se muitos royalties sobre a música. Há aqui uma tentativa de diversificação por parte do Spotify, que é muito positiva, está a tentar chegar aos podcasts, onde eles têm claramente, e fazem publicidade disso várias vezes, que tem uma margem, uma margem operacional muito maior na música, e é por isso que eles estão a investir nisto. E eles têm mostrado que a sua margem tem melhorado, em parte graças a este crescimento do podcast. Acho que é um mercado que vai crescer muito. Eles em setembro, então, como eu estava a dizer, eles estão a diversificar as suas áreas de negócio. Eles em setembro lançaram nos Estados Unidos 300 mil audiobooks. Eles agora também vão ter este serviço de audiobook. Ou seja, eu acho que ainda há aqui um espaço para diversificar o negócio. Eles também têm crescido muito. Atenção que isto é uma área, uma parte do negócio que é muito pequena, mas também tem diversificado através da venda de produtos de artistas, como t-shirts, CDs, etc., através da própria plataforma. Tu podes também doar a artistas mais pequenos. Eles têm tido um conteúdo a nível de algoritmos que tem sido fascinante. Cada utilizador tem a sua playlist feita todos os dias e as descobertas mensais, outra playlist também que tem muito sucesso. Ou seja, em termos de conhecimento e algoritmos de música e padrões esta forma de prever hits é muito grande por parte do Spotify. E eu vejo aqui uma empresa que de todas faz a Amazon Music, YouTube, etc., é que tem tido menos subida de preço. Ela no pacote base dos Estados Unidos não aumenta o preço desde 2011. Ou seja, aqui
podemos ter, então, através disto e este crescimento, aumento da margem no podcast e possivelmente nos audiobooks, podemos ver aqui este futuro de margens pequenas e uma empresa que não consegue ser lucrativa mudar. Eu acho que eles são um colosso em termos de utilizadores e a verdade é que eles têm conseguido transformar os seus utilizadores em utilizadores pagantes, ou seja, que subscrevem. E isso tem crescido muito também. Ou seja, eu acho que é uma empresa que está a fazer um bom trabalho e acho que era isso que eu queria salientar. No curto prazo, eu acho que ela está muito desvalorizada. Apesar de, a semelhança do Facebook, levou muita pancada pela queda agora também da publicidade, desta crise, e por ter estes cash flows tão futuros também, não é? No entanto, também vejo aqui muito potencial e crio aqui, se calhar, uma relação aqui ao Facebook. No entanto, também queria vos perguntar se acham que uma empresa como o Spotify pode competir, por exemplo, com a Apple. A Apple, apesar de não estar a ter tantos esforços, não é, nesta área, tem 60 milhões de users só porque sim, não é? É quase só porque sim. E a verdade é que o potencial da Apple roubar utilizadores ao Spotify a longo prazo também pode ser muito grande. Ou seja, o Spotify vai ter que sempre correr atrás de mostrar que é melhor para evitar que utilizadores da Apple entrem no ecossistema e que fique tudo muito mais integrado. O próprio iPhone tem muitos melhores acessos se a aplicação for a própria Apple Music do que se for o Spotify, não é? Ou seja, até que ponto o Spotify, uma empresa que neste momento não é lucrativa e depende de grande quantidade de investimento, pode competir com um colosso que é a Apple. Qual é a vossa opinião? Acho que essa é uma das grandes vantagens da Apple e que a torna uma das melhores empresas do mundo, que é eles tendo as plataformas que têm e a base de users e, acima de tudo, a lealdade que as pessoas têm ao sistema da Apple. Qualquer coisa que eles façam, automaticamente vai ter uma enorme adesão, e é isso que acabas por ver nos podcasts. Se o Spotify vai conseguir competir com a Apple, faço a menor ideia. Pois é, que imagina, eu vejo o mercado e tu olhas Spotify e quais são os principais concorrentes? Apple, Google, o YouTube, não é? E Amazon. E de repente tu pensas, caramba, os outros nomes são muito maiores em termos de empresa. Tenho outras fontes de rendimento que a longo prazo podem começar a canalizar maior desenvolvimento para esta área e para este mercado. Mas, no entanto, eu acho que em termos de produto, hoje em dia, nenhuma dos concorrentes chega aos calcanhares do que o próprio Spotify está a disponibilizar. Acho que sim, eu pago premium e gosto muito do serviço. Gosto muito do serviço do Spotify. Sim, acho que ainda está muito à frente da concorrência, pelo menos. Sim, imagina, eu acho que se diversificarem para os audiobooks, que aqui passa a concorrer se calhar muito mais com a própria Amazon com o Audible, não é? Começa a ser um bocadinho mais alarmante, mesmo mais para a própria Amazon do que para a Apple. E pode ser uma excelente forma de solidificar estes utilizadores, ou seja, estás a oferecer cada vez mais não é? E cada vez melhores produtos. Eu acho que... Olha, o que eu acho é que a Amazon se calhar até pode olhar para o Spotify e pensar, são 14 bilhões de dólares. Se calhar compra aquela porcaria. Pois, eu achava que isso Não seria hipótese. É daquele tipo de empresas que é sempre apetecível para ser comprada. Portanto, ainda por cima na conjuntura atual. Uma base eu achava que, imagina, se neste momento eu acho que a Amazon não tem assim tanto cash, mas tem esse cash.
eu achava que era uma excelente aquisição. E Juntava o integrar o Audible aqui e possivelmente o Twitch, porque o Twitch está a perder neste momento. Se formos a ver no curto prazo, está a perder terreno para o YouTube Gaming. Está a perder os principais criadores de conteúdo, etc, etc. Pode ser também uma forma de potenciar outra vez o Twitch face aqui ao YouTube. Ou também não sei qual é a estratégia da Amazon no curto prazo, se quer dar tanta importância a esta área de negócio ou focar-se só no e-commerce focar-se mais no e-commerce e no próprio web services. Mas acho que sim, acho que era uma excelente aquisição, na minha opinião. E aos preços atuais não tem como falhar. Sim, senhor, é uma ideia que deixamos aqui para. Sei que o Jeff Bezos nos ouve muito enquanto está a viajar de iate de um lado para o outro. Deixo aqui a ideia que ele pode passar ao pessoal que trabalha para ele lá na sua administração. E com esta pérola, relembrar quem nos está a ouvir no Spotify que de facto pode fazer-nos uma bela review para nos ajudar aqui a crescer um bocadinho como podcast. No episódio de terça-feira também queria só dizer-vos que vamos falar sobre a apetitosa história da FTX e da Binance. Vamos fazer um close-up dentro desta história que é muito, muito, muito interessante. Há aqui muita maruscada e falcatruada que vamos falar sobre isso na próxima terça-feira. Até lá, que o mercado esteja connosco e convosco também. Já.